Durante décadas, o Super Sonic foi tratado como o auge absoluto de poder na série Sonic. Aquela forma dourada, capaz de derrotar deuses, monstros interdimensionais e entidades cósmicas. Só que com o lançamento da atualização do The Final Horizon de Sonic Frontiers, isso mudou. Pela primeira vez desde os jogos da era clássica, a SEGA apresentou uma evolução direta do Super Sonic. E sim, apesar de muita gente chamar essa forma de Starfall Super Sonic, o nome usado internamente nos arquivos do jogo é Super Sonic 2. Mas afinal, o quão forte essa transformação realmente é? O mais interessante do Super Sonic 2 é que ele não existe simplesmente porque o Sonic ficou bravo ou porque precisam vender uma transformação nova. Existe uma justificativa dentro da história. Durante o Frontiers, o Sonic absorve uma quantidade absurda de cybercorrupção enquanto salva os seus amigos, acumulando um poder que ao mesmo tempo fortalece e ameaça destruir seu corpo. Na DLC gratuita do The Final Horizon, após o treinamento com o Master King Coco, ele aprende a controlar parte dessa corrupção em vez de apenas resistir a ela. É justamente esse domínio que permite o Super Sonic evoluir. Em outras palavras, o Super Sonic 2 não é apenas uma transformação mais poderosa, mas sim é o resultado de Sonic dominando uma energia que antes era um enorme risco. E os resultados aparecem imediatamente. Antes dessa evolução, o Super Sonic comum simplesmente não conseguia enfrentar o Supreme possuído por The End. Mesmo utilizando toda a força que derrotou inimigos como o Perfect Chaos, o Solaris, o Dark Gaia, o Time Eater e tantos outros adversários, ele ainda era insuficiente. O The End é a personificação do fim no mundo do Sonic. E o próprio jogo deixa claro que era necessário ir além daquele limite. E falando no final original do Frontiers, o Super Sonic precisou da ajuda da Sage controlando um titã, e a Sage ainda teve que se sacrificar para eles poderem vencer. Já no Final Horizon, assim que ele desperta o Super Sonic 2, a diferença é gigantesca. Sonic passa de alguém incapaz de causar dano significativo no The End, ou nesse Supreme possuído pelo The End, para alguém que domina completamente o ritmo da batalha. Só na gameplay a diferença de dano é de 10 vezes aumentada, sugerindo um aumento de 10 vezes em poder, se você considerar a gameplay, né? Mas só mostrando o que a gente vê no jogo, seus ataques ficam mais rápidos, a sua força aumenta drasticamente, e até a sua defesa alcança um novo patamar graças ao Perfect Parry aprimorado, capaz de bloquear ataques que antes eram impossíveis de defender. Isso significa que o Super Sonic 2 não representa apenas um pequeno aumento de poder. A transformação muda completamente a escala do combate. Ter transformado a cybercorrupção em poder realmente deu um boost para ele. Em vários momentos da luta final, Sonic demonstra uma velocidade absurda ao atravessar o campo de batalha praticamente instantaneamente, desferindo uma sequência gigantesca de golpes em questão de segundos, e utilizando técnicas como o Psyloop e o Cross Slash com um poder muito superior ao da sua forma super normal. Tudo isso mostra que essa forma não serve apenas para dar uma aparência diferente ao personagem, mudando os olhos, a cor, mas ela efetivamente coloca Sonic em um nível completamente acima do Super Sonic tradicional. Outro detalhe interessante é que o Super Sonic 2 ele não substitui as habilidades do Super Sonic, mas potencializa todas elas. O Boost fica mais poderoso, o Homing Attack ganha mais impacto, o Phantom Rush continua presente, o Psyloop se torna ainda mais destrutivo, e praticamente todas as técnicas vistas durante o Frontiers retornam em versões fortalecidas. Ou seja, não é uma transformação baseada em um único golpe especial, é literalmente uma evolução completa de tudo que o Super Sonic já era capaz de fazer. Afinal de contas, o jogo descreve essa transformação como o poder oculto do Super Sonic. Mas talvez o maior feito do Super Sonic 2 seja justamente aquilo que ele representa na narrativa. Durante praticamente toda a franquia, o Super Sonic era tratado como uma resposta definitiva para qualquer ameaça. Se o Sonic virava o Super Sonic, a luta praticamente acabava e geralmente era o boss final do jogo. O The Final Horizon quebra essa regra. Pela primeira vez, o próprio Super Sonic não era suficiente. Foi necessário um novo estágio para enfrentar o The End em seu verdadeiro auge. Isso automaticamente coloca essa transformação em uma posição muito especial dentro da cronologia do universo Sonic, porque ela nasce justamente para superar um limite que antes parecia absoluto. Mas existe um detalhe importante. Durante os momentos finais da batalha, o Sonic ainda vai além do Super Sonic 2. Ao liberar completamente a sua corrupção cyber, ele assume temporariamente uma forma conhecida como Super Sonic Cyber, ou alguma coisa assim. Esse estado representa o uso total daquela energia acumulada, permitindo o golpe final capaz de destruir o corpo físico do The End. Porém, esse poder cobra um preço enorme.
Logo depois do ataque, o Sonic perde completamente suas forças, a transformação termina e ele fica inconsciente no espaço, mostrando que esse nível de poder está muito além do que o seu corpo consegue sustentar normalmente. Assim confirmando que esse é um poder temporário que não dá para ser usado de novo. Inevitavelmente chegamos à comparação que todo fã faz. Afinal, o Super Sonic 2 é mais forte que o Hypersonic ou não? E a resposta é que depende. Se estivermos falando apenas de aparência, impacto, visual ou potencial, o Hypersonic continua sendo uma das transformações mais icônicas da franquia. As múltiplas cores, os efeitos brilhantes e a ideia de utilizar as Super Esmeraldas fazem dele uma forma extremamente marcante. O problema é que praticamente tudo isso fica no campo das possibilidades. Na prática, o Hypersonic simplesmente não possui efeitos relevantes para competir com o Super Sonic 2. A sua única aparição jogável acontece em Sonic 3 e Knuckles, onde ele enfrenta exatamente os mesmos inimigos do Super Sonic, apenas tornando o jogo muito mais fácil com um ataque especial e poder respirar na água. Ele nunca derrotou uma ameaça superior, nunca enfrentou um deus mais poderoso e nunca recebeu qualquer desenvolvimento narrativo significativo. Ele só venceu um robô do Eggman no final do jogo, que a gente nem sabe o quão forte esse robô é. Pior ainda, desde então a transformação praticamente desapareceu da franquia e sequer faz parte da continuidade principal atual. A própria SEGA evita tratá-la como um elemento importante do cânone moderno. As Esmeraldas não têm nenhuma relevância na lore e provavelmente nunca vão voltar. No máximo elas deixariam o Super Sonic 7 vezes mais forte com o Hyper Sonic, já que são 7 Super Esmeraldas, mas o Super Sonic 2 é cerca de 10 vezes mais forte se a gente também contar gameplay, que nem o Hyper Sonic. Só que mais importante que tudo isso que eu mencionei é que o Super Sonic 2 já nasce como uma função narrativa enorme. Ele existe porque o Super Sonic tradicional finalmente encontrou um adversário que estava além de seus limites. Não era uma coisa que eles pensaram só para gameplay, não, tem importância narrativa. E a sua estreia acontece justamente no clímax de uma das maiores histórias da série. Então, por mais maneiro que o Hypersonic seja, sendo a minha transformação favorita, por mais potencial que essa transformação tenha para um possível retorno no futuro, quando analisamos apenas aquilo que realmente aconteceu na história oficial, o Super Sonic 2 possui uma vantagem enorme. O Hypersonic está preso na era clássica e só se sustenta em teorias do quão forte ele seria atualmente. Já o Super Sonic 2 não é apenas uma transformação bonita ou cheia de possibilidades. Ele tem feitos concretos, importância narrativa e uma justificativa dentro do universo de Sonic para existir. Hoje, se a pergunta for qual é a transformação mais poderosa que o Sonic usou nos jogos, todas as evidências apontam para o Super Sonic 2.